Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. O Sebrae e a Apex assinaram um convênio para a integração da economia internacional para as micro e pequenas empresas. O objetivo é que os pequenos negócios também possam exportar seus produtos disputando o mercado no mundo. O presidente Lula participou da cerimônia de assinatura de convênios entre Sebrae, entidades setoriais e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O evento marcou o acordo entre a Apex Brasil e o Sebrae, envolve 175 milhões de reais em recursos em incentivo para cooperativas, micro e pequenas empresas. O objetivo é criarem estratégias voltadas para a exportação. Somados a convênios com entidades setoriais, os investimentos chegam a 537 milhões de reais e deve beneficiar quase 19 mil empresas nos próximos 2 anos. O presidente Lula falou que os pequenos negócios também devem ter oportunidade de crescer. O dinheiro nesse país tem que girar, o dinheiro tem que circular, o dinheiro não pode ficar parado na mão de pouca gente. Então, se o dinheiro não circular na micro, na pequena empresa, não tinha a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, não tinha o MEI, não tinha o Ministério da Pequena e Média Empresa que nós criamos, o Apex não existia, porque tudo isso foi feito para criar condições de colocar os invisíveis a serem visíveis. E quando a gente consegue fazer com que os invisíveis sejam enxergados, a coisa melhora. E com o alto custo dos combustíveis, o motorista deve fazer as contas antes de abastecer o carro. O objetivo é verificar se a gasolina ou o etanol oferece mais vantagens no valor e no gasto nas ruas. Nos últimos meses, o etanol voltou a ganhar terreno em comparação com a gasolina no Brasil. O etanol estava mais vantajoso em 15 dos 27 unidades da federação. Mas, apesar da média acima de R$ 6 para a gasolina, após o último reajuste, os dois combustíveis seguem tendência de estabilidade no país. No início de setembro, a gasolina foi encontrada à média nacional de R$ 6,26 por litro, um recuo de 0,32% no acumulado de agosto. E o etanol era encontrado a R$ 4,27 por litro e ficou 0,24% mais barato, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio, enquanto que com 1 litro de etanol é possível rodar 8,5 km. 1 litro de gasolina é gasto em 11,5 km de estrada, mas há variações dependendo do veículo. A regra básica é a dos cálculos deve considerar abastecer com etanol quando este custar até 70% do valor da gasolina, já que tem maior consumo nos veículos flex, geralmente mais barato que a gasolina. O etanol tem suas vantagens também para o meio ambiente. O álcool é considerado uma fonte de energia mais sustentável, pois é produzido a partir de biomassa, como cana-de-açúcar ou milho, que são renováveis. Desse modo, a produção de etanol emite menos gases de efeito estufa em comparação com a produção de gasolina, que é derivada do petróleo. O salário das mulheres é 20% menor que o dos homens. E o relatório de transparência salarial do governo federal revelou que a diferença tem crescido cada vez mais. O segundo relatório de transparência salarial dos Ministérios do Trabalho e das Mulheres revela que a disparidade salarial entre homens e mulheres no Brasil aumentou no período de 1 ano. E mulheres receberam, em média, 20,7% menos do que homens. No primeiro documento, baseado em números de 2022, a remuneração das mulheres era 19,4% menor do que a dos homens. Os dados foram calculados a partir de informações enviadas por quase 50.700 empresas, todas com 100 ou mais empregados. O desequilíbrio no mercado de trabalho reflete o fato de as mulheres geralmente ocuparem postos que pagam salários menores. Os dados mostram que, no ano passado, houve um forte crescimento da geração de empregos para mulheres, mas as vagas pagam menos. E com isso, a diferença salarial aumentou. A remuneração média das mulheres era de cerca de R$ 3.500, enquanto a de homens ficou em R$ 4.500. Em posições de chefia, a discrepância de renda média era maior
e chegava a 27% para dirigentes e gerentes. O levantamento ainda revelou que a desvantagem das mulheres negras é ainda maior e elas recebiam 50% menos que a remuneração dos homens brancos no Brasil. E o ganho médio da mulher negra era de R$ 2.700. De todas as pessoas endividadas, quase 20% são idosos. A falta de organização nas finanças faz as pessoas da terceira idade se perderem e gastarem mais do que podem. O último levantamento da Serasa em julho apontou que, entre os endividados, 18,9% são de consumidores com mais de 60 anos que estavam com o nome negativado. Além desses, outros idosos têm dívidas, mas não fazem parte da lista de pessoas com o nome sujo. Os bancos e cartões de crédito lideravam as dívidas, com mais de 28% do total. E do total de negativados, mais de 50% são mulheres. Os números se mantêm desde 2023. Os dados mostram que o percentual de idosos endividados ficou estável em um ano. A lei do superendividamento criou um sistema de negociação de blocos de dívidas para a redução do endividamento. Com isso, é possível solicitar a renegociação de dívidas com todos os credores. Aos idosos, ela dá maior segurança financeira e determina que eles não podem comprometer mais que 25% de sua renda mensal. Com isso, as pessoas com mais de 60 anos são protegidas de cobranças abusivas em contas de água, luz, gás, telefone e internet. Eles também ganham condições facilitadas para o momento de renegociação das dívidas. O aposentado que votar nessas eleições não precisa passar pela prova de vida do INSS. A votação é uma das formas de comprovar que o aposentado está ativo. A prova de vida é um procedimento obrigatório para aposentados, pensionistas e outros segurados do INSS, que deve ser realizado periodicamente para evitar fraudes e garantir que os benefícios continuem sendo pagos a quem realmente tem direito. Recentemente, o INSS modificou o processo, tornando-o mais simples e menos burocrático para os beneficiários. Uma das novas formas de comprovar que o segurado está vivo é, de fato, o voto em eleições oficiais. O voto está entre as atividades que podem ser consideradas como prova de vida, mas não é a única. O INSS adotou um sistema que utiliza dados de diferentes bases governamentais para cruzar informações e confirmar que o beneficiário está ativo no sistema, sem que ele precise realizar ações adicionais. Ou seja, o voto, uma das várias formas pelas quais o beneficiário pode realizar sua prova de vida de maneira indireta. Nas eleições, os aposentados e outros beneficiários que vão às urnas recebem um documento que serve na comprovação pelo cruzamento de dados. Além do comprovante de votação, outros documentos como comprovante de vacinação, cadastro em órgãos de trânsito, emissão ou renovação de passaporte também servem para aposentados e pensionistas não perderem o benefício. O sangue é essencial para a vida e não há nada que o substitua. Mas, infelizmente, os estoques de alguns tipos sanguíneos estão críticos. E mudar essa situação é uma responsabilidade de cada um de nós. A doutora Tila Facincani é médica na ProSangue e fez um convite para salvar vidas. Os tipos O negativo, A negativo, estão no estoque suficiente para abastecer cerca de 20% da demanda dos pedidos de sangue de 80 hospitais públicos. E o O positivo, estamos cerca de 50%. Então, eu venho convidar todos para virem doar. É possível fazer o agendamento pelo site www.prosangue.sp.gov.br para ver os horários de agendamento livre. É só fazer o agendamento pelo site, ver o local, o posto com o local mais próximo à sua residência. Fazendo agendamento, evita filas, dá para escolher um horário mais livre. E é necessário apenas estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos. Para menores de 18 anos tem as condições no site, tem que ter autorização dos pais, né? Mas ademais é um procedimento muito tranquilo, dura cerca de 10 minutos a doação, não traz nenhum malefício para o doador. Então eu venho convidar todos para virem doar com a gente.
Solidariedade. Essa é a palavra que define como um tempo destinado à causa que pode salvar a vida de até 4 pessoas. E veja a seguir, presidente Lula dá sinal verde para a volta do horário de verão. E ainda, Escola de São Paulo concorre título de melhor do mundo. Tudo isso você confere na volta do intervalo. Não sai daí, eu volto daqui a pouco. Nós estamos de volta. O presidente Lula deu sinal verde para o retorno do horário de verão. Ele defendeu, no entanto, que a decisão sobre a mudança nos relógios seja técnica. O presidente Lula autorizou o ministro Alexandre Silveira sobre a decisão de adiantar os relógios em 1 hora no país durante o verão. O presidente só pediu para que a decisão seja estritamente técnica, não política, e que leve em consideração a mudança apenas diante do quadro hídrico do país. Nos últimos anos, setores como de restaurantes e hotéis têm defendido o horário de verão para a melhora de sua atividade comercial. Lula vinha resistindo à medida até então, mas o cenário de diminuição dos níveis dos reservatórios e represas mudou a percepção. O governo federal tem demonstrado preocupação com o assunto porque o Brasil passa pela pior seca dos últimos 94 anos e, com a chegada do calor, deve enfrentar picos mais altos de consumo. Um dos principais desafios do setor elétrico tem sido justamente o horário de pico da demanda por energia, entre 6 e 7 da noite. É um momento em que os parques solares deixam de produzir energia fotovoltaica e as usinas eólicas costumam produzir menos, pela baixa intensidade dos ventos, que geralmente são mais fortes à noite e de madrugada. O número de mortes no trânsito está aumentando cada vez mais no Rio de Janeiro. Em 2024, já são quase 17 mil vítimas. A Semana Nacional do Trânsito começou na última quarta-feira e tem o objetivo de sensibilizar a sociedade para o alto índice de acidentes e promover a consciência de responsabilidade aos motoristas. Essa é uma resposta a quantidades de acidentes em vias e rodovias. Somente no primeiro semestre do ano, já foram cerca de 1.200 homicídios culposos no estado do Rio de Janeiro. Um aumento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2023. Uma das estratégias é a conhecida Lei Seca, que este ano conta com o apoio de 25 paraplégicos, tetraplégicos e amputados. Pessoas que sofreram acidentes de trânsito e hoje trabalham na conscientização de motoristas, realizando ações educativas. O coordenador de educação para o trânsito do Detran, Marcos Moreira, afirma que é necessário uma grande mudança de comportamento de motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas. Esse aumento da violência sobre rodas é visto em bairros como do Meier, na zona norte do Rio, por exemplo. Foi uma das áreas que os índices de morte no trânsito mais subiram, como vemos em números no Hospital Salgado Filho, que atende a área. De janeiro a agosto de 2024, a unidade municipal registrou quase 700 atendimentos a vítimas de atropelamento, enquanto durante todo o ano de 2023 foram 793 atendimentos. Além do Meier, os homicídios no trânsito cresceram em áreas das delegacias de Campos Elísio, em Caxias, Campos, Campo Grande, Posse, em Nova Iguaçu e Bangu. Em números, foram 1.436 atropelamentos, mais de 20 mil motoristas alcoolizados, flagrados pela Lei Seca. O Detran está trabalhando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, a Lei Seca e a concessionária Ecoponte, na intenção de conscientizar a população, reduzindo assim os índices preocupantes de acidentes.
Uma escola na zona norte de São Paulo está concorrendo ao título de melhor do mundo e ela já faz parte do top 3. A Escola Estadual Deputado Pedro Costa, localizada no Tucuruvi, zona norte de São Paulo, está concorrendo na categoria Colaboração Comunitária por dar início a projetos de xadrez e atletismo para os alunos. Em 2021, antes de concorrer ao prêmio, a escola correu o risco de fechar por falta de alunos. E foi por esse motivo que a diretora da escola, Janaína Freire, decidiu colocar a escola como ensino integral e fazer aulas mais dinâmicas como horta, xadrez, leitura, atletismo, culinária e práticas experimentais. E após essas mudanças, a escola começou a subir de posição no ranking de avaliações do prêmio, onde os requisitos são liderança e prática colaborativa, envolvimento parental ativo, serviços integrados para estudantes e a aprendizagem expandida. E os vencedores da categoria vão ser anunciados no dia 24 de outubro. A missão de assistência humanitária da Defesa Civil percorre as regiões do Alto e do Baixo Pantanal na segunda fase da Operação Ribeirinhos, que leva atendimento de saúde e assistência social às famílias afetadas pelos incêndios que moram à beira dos rios. Nessa etapa, 2 médicos de renome com experiência em resgate e atendimento de vítimas de catástrofes acompanham as equipes para trocar experiências. No coração da maior planície alagável do planeta, famílias de ribeirinhos cultivam a sobrevivência a partir do amor pela terra e pelas águas pantaneiras. Aqui é uma região boa, né? O único que estava prejudicando aqui era sair fumaça, né? No alto do Taquari, períodos de estiagem prolongada secaram os rios, tirando o sustento de quem vive da pesca e a principal via de transporte para que as comunidades tenham acesso a diversos serviços. Já os incêndios florestais que atingem o Pantanal sul-mato-grossense inviabilizam o plantio e a criação de animais, um cenário que tornou a vida nessa região, que era farta, um sinônimo de escassez. Quando a gente era mais novo, que tinha as águas, nós plantava de tudo, né? Agora, com a seca, você vê que não tem pasto para os animais. Os pássaros estão morrendo de fome. Aí tem que comprar querera para dar para os mutum, para os passarinhos. A gente não tem acesso, né, de médico, de água boa, de ajuda, né? Para levar ajuda a quem precisa, uma operação humanitária com dezenas de voluntários foi montada pela Defesa Civil. A primeira etapa foi na região do Alto Taquari, onde moram 230 famílias em 6 comunidades. Sem o transporte facilitado pelas águas, a comitiva seguiu por estradas de terra e areia. Foram 8 horas para percorrer 200 quilômetros. É um acesso bastante complicado, realmente se você não é da região é muito fácil se perder, né? De difícil comunicação, praticamente não temos comunicação nessa região do Pantanal, por isso a importância de nós trazermos esse atendimento à população, né? Uma população que está distante de qualquer recurso, né, dos grandes centros urbanos. A minha equipe ela conta com 5 componentes, temos um médico especialista, intensivista, enfermeira, auxiliar de enfermagem. Temos também uma médica veterinária, cujo a gente também tem que entender a importância que é ao tratarmos as pessoas. Às vezes eles têm alguns animaizinhos em casa, a gente também tem que tratar esses animaizinhos domésticos. E também com a minha parte, onde eu fico ali como tem um apoio na parte das medicações e ajudando no quesito da logística. A água ela é um produto que ela é pesada, né? E aí para trazer toneladas de água para cá, aqui não passa caminhão boiadeiro. Aqui a gente viu agora criança indo para a escola indo de trator, né? Puxando com aquelas carretinhas com tração, porque é diferente, né? O Pantanal é diferente, o pessoal é mais forte aqui, né? Além de água mineral e atendimento médico, os ribeirinhos receberam cestas básicas e foram cadastrados no programa Mais Social do governo do estado, através do qual recebem um cartão com R$ 450 mensais para a compra de alimentos. Nós acreditamos que para trazer essa ajuda que vai somar no momento difícil que eles estejam passando, até que não precisem mais. Já ouvi, né, quando a gente chega para entregar essa cesta, das pessoas falarem, eu estava esperando para poder fazer um almoço. Isso realmente me emociona, entendeu? Então, você se sente contribuindo com aquele ser humano.
Essa primeira ação servirá de base para planejar as estratégias das próximas etapas, que vão até outras regiões até novembro, com o objetivo de chegar aos 3.000 ribeirinhos que moram no Pantanal. Nós, seres humanos, se unirmos as nossas forças, muitas pessoas sofreriam menos. É uma ação muito linda que a Defesa Civil está redigindo com maestria para podermos estar ajudando essas pessoas. Então, de fato, não tem preço isso. Eu estou extremamente muito feliz. Eu amo esse tipo de missão e essa do Pantanal, ela de fato está mexendo muito com o meu coração por ser do meu estado. E nesta edição vamos conhecer a cidade de Riga, a capital da Letônia. Capital e maior cidade da Letônia. Riga localiza-se na costa do Mar Báltico, na foz do rio Daugava. Sendo a maior cidade dos países bálticos, possui cerca de 742 mil habitantes. Riga é uma importante cidade portuária que funciona como transportes nacional e internacional. O Centro Histórico de Riga foi declarado pela Unesco Patrimônio Mundial, sendo a cidade particularmente notável pela sua arquitetura chamada Arte Nova, só comparável com a de cidades como Viena, São Petersburgo ou Barcelona. E antes de encerrarmos esta edição, vamos com uma câmera da cidade de Riga. Saindo dos estúdios IT, vamos diretamente à capital da Letônia. E você confere na imagem a ponte de Vansu. É uma ponte estaiada que cruza o rio Daugava. E a palavra Vansu se refere aos cabos que suspendem o seu convés. Além do centro histórico da cidade, Riga tem uma vida cultural muito rica e com teatros, galerias e festivais, combinando com tradições antigas com um ambiente moderno e global, atraindo os turistas e investidores de todo o mundo. E assim a gente encerra a edição desta manhã. Muito obrigado pela companhia, um excelente sábado para você e até mais!